Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer em meu favor, em seu favor, em favor da minha casa, da sua casa, da minha família e da sua família. Em nome de Jesus, amém. Tem um recado de Deus nesta manhã para você. É um recado para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. A crucificação de Jesus trouxe a paz e a abertura dos olhos espirituais de muitos. Ele precisou morrer para que muitos fossem libertos, ressuscitados de todo o cativeiro. Ele precisou vir e nos amar. Para que o dono da vida, para que o dono da vida te poupasse. Ele precisou se tornar maldito no madeiro, por amor à minha vida e à sua. Foi na crucificação que tudo aconteceu, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Retroceda em nome de Jesus. Agora, sem retorno. Todo espião, agora, retroceda pelo poder que há no nome de Jesus. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora eu quero te render graças por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará, aleluia. Oh, manalaxeri, aleluia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer. Graças te dou por este dia, por todos os livramentos concedidos na noite, na madrugada, nesta manhã, por todos os livramentos concedidos até este momento, todos os livramentos que o Senhor irá me conceder, a minha casa e a minha família, tudo que é meu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Por todos os ouvintes desta palavra e por todos os que têm chamados, todos os chamados, Pai. A tua palavra são muitos chamados e poucos escolhidos, aleluia. Por todos os teus escolhidos que foram chamados, por todos que têm um chamado para levar a tua boa nova. Eu te agradeço em nome de Jesus por todos os livramentos estabelecidos e ocultos na vida de cada um deles, seus lares, suas famílias, seus projetos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Cubra cada um deles com teu sangue. Nos cubra com teu sangue poderoso. Nos revista com as tuas armaduras espirituais em nome de Jesus. Traz a paz que excede todo entendimento e sopra da nossa vida, de tudo que é nosso deste lugar. Do lugar onde está, meus irmãos, toda ação do inimigo agora bate retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Toda traição, toda falsidade, toda inveja, todo espírito espião, toda maldade agora bate retirada pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. E o poder que há no nome de Jesus desfaz todo o mal em nome de Jesus. Pai, visita cada lar, cada família e abençoa cada vida que vai ouvir essa palavra, cada ouvinte, cada pessoa que ouve essa palavra, cada família que entra lá essa palavra, abençoa com toda sorte de bênção, que chegue na vida deles a conversão, a libertação, a transformação, o avivamento. A chama do teu poder, do teu fogo, em nome de Jesus. Restaura, liberta e transforma, muda a história e aviva o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. E aqui está a tua palavra, Senhor. Flui sem por um Espírito Santo para a qual está sendo enviada. Visita cada coração e cada vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ministra o coração do teu povo em nome de Jesus. Eu só sou o teu instrumento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito no livro de Marcos. Marcos capítulo 15. Fala da crucificação, da morte de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 33, a idade de Cristo. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Nona é 3 horas da tarde. A hora em que o povo, em que o sol, no mundo espiritual e na Bíblia, a hora que o final da tarde, e que o sol se pôr e vem a luz. A hora da luz. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sentiu desamparado na cruz. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diz: Eis que chama por Elias. E um deles correu e embebê uma esponja em vinagre e pondo-a
numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Eu tenho até pena desse povo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, como ele havia dito. E o centurião, que estava defronte dele, vendo o que assim clamando, expiraram, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e o menor de José e Salomé, que era João, os quais também o seguia e o servia quando estavam na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então o povo estava ali. Eles estavam ali naquele lugar, porque eles precisavam testemunhar tudo isso. Aqueles que não acreditavam, até o centurião que estava lá, acreditou naquele dia. Jesus se sentiu desamparado. Por que isso aconteceu? Por volta das 3 horas da tarde. Jesus clamou em alta voz. A hora nona é 3 horas da tarde. É a hora que, conforme a Bíblia, o sol ia se pôr, ia sair a luz. Então, tem várias situações aqui. Quando Pedro estava preso, aqui mais na frente, quando Pedro estava preso, a hora nona, a igreja primitiva orava em unidade. E o Senhor libertou Pedro do cativeiro. Jesus veio para libertar o povo do cativeiro. E aqui Jesus, na hora nona, 3 horas da tarde, era a hora que ele ia entregar o Espírito dele para o Pai, que era Deus. Meu Deus, ele falou: meu Deus, por que me desamparastes? Ele se sentiu desamparado. Às vezes eu também me sinto e você também se sente, porque nós somos carne. Nós somos carne. Jesus estava esperando. Jesus sabia que ele precisava cumprir a missão dele na terra. E eu sei que eu preciso cumprir a minha missão na terra e você também sabe. E às vezes a gente se sente, porque o Senhor fica no silêncio. O nosso Deus fica no silêncio e nos deixa em silêncio. E eu quero agradecer a Ele por nos deixar em silêncio. Porque quando Ele nos deixa em silêncio é porque Ele está trabalhando em meu favor e em seu favor. Ele estava trabalhando em Jesus. Mas Jesus ia carregar, se tornar maldito para carregar o meu pecado e o seu. E o meu pai, e o seu pai. E o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Seu brado refletia sentimentos de abandono que experimentou na cruz quando Deus lançou sobre ele a culpa pelos pecados da humanidade. Jesus se sentiu desamparado, porque Deus lançou sobre ele todo o pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado, e o pecado de toda a humanidade. Já pensou? O pecado de toda a humanidade é muito pecado junto. E Deus lançou sobre Jesus, porque era sobre Jesus, que era o Cordeiro Santo, que tinha que lançar, que senão eu não estaria aqui, nem você estaria aqui para contar, para ouvir essa palavra, e nem eu estaria aqui para pregar essa palavra para você. Lançou sobre ele a culpa pelos pecados. Então Jesus se tornou culpado. De inocente ele se tornou culpado pelo meu pecado e seu pecado. E pelo pecado de uma humanidade. Muita gente. A fim de que fosse punido segundo a reta justiça. A fim de que ele fosse punido segundo a reta justiça que está escrita em Isaías 53:3. Que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós somos saradas, curados, libertos e transformados em nome de Jesus. Então, pelas pisaduras de Jesus, foi pelo sangue dele, foi onde ele pisou, nós somos sarados. Então não tem mais enfermidade. Se você não tem que aceitar a enfermidade no seu corpo, porque já está escrito, ele já levou. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, curados. Foi o sangue de Jesus que nos comprou para ser sarados, curados, libertos e transformados. Não existe maldição. Você tem que rejeitar a maldição. Você tem que renunciar à maldição, porque já foi levado. Curados, libertos, transformados pelas pisaduras. Nós somos libertos, curados e transformados.
Aleluia. Então você tem que saber que você foi liberto, transformado. Então você tem que tomar posse da transformação, da libertação e da cura, em nome de Jesus. Com Deus não pode ter comunhão com o pecado. Como Deus não tem comunhão com o pecado, naquele instante a ligação profunda que sempre houve entre pai e filho se rompeu. Como diz João, naquele dia, na cruz, ele se tornou maldito, porque comprou o meu pecado, com preço de sangue comprou o seu pecado, e o pecado da humanidade, é muita gente, muito pecado, ele comprou com preço de sangue, então ele teve que dar o corpo, o sangue dele verter na cruz, por amor aos nossos pecados. E hoje tem pessoas malignas que usam o sangue, o seu próprio sangue, para fazer mal ao próximo. Jesus usou o sangue dele, para comprar o Cordeiro Santo, para nos comprar e nos libertar e nos curar na cruz do Calvário, para trazer a cura, a libertação e a transformação. E o Pai não tem comunhão com o pecado, por isso que ele abandonou. Ele não abandonou, ele deixou Jesus no pecado, mas ele deixou Jesus na cruz com o pecado. E Jesus teve que, para se cumprir a palavra que está escrita em João, capítulo 17, 21 e 22. Porque ele levou o nosso pecado. E Jesus precisava morrer e ser ressuscitado. Instantemente, depois Jesus expirou. No instante, Jesus expirou. Então o véu do templo que separava o santo lugar do santo dos santos, como diz Êxodo capítulo 26, 31 e 33, se rasgou. Para se cumprir o que ele disse aos sacerdotes, que em um dia o véu ia se rasgar. E o templo que estava, a presença de Deus, que eles conservavam lá em Jerusalém, o véu ia se rasgar e o templo iria se desmoronar. E assim aconteceu, estrondo fogo em toda Jerusalém, em Samaria, na Galileia. Todos foram, o véu foi rasgado e houve estrondo sobre aquele lugar. Literalmente se rasgou de alto a baixo, como Jesus havia dito para os judeus e os sacerdotes, se eles não acreditaram. E assim vai acontecer na vida do Filho do Homem. Não se rasgar. Ele diz que o que é que diz Apocalipse? Nós falamos sobre isso, a carta de Apocalipse, os 7 selos, ou que o Senhor me fez estudar semana passada. Ele diz que o céu vai se abrir, não vai ter mais azul, vai ter uma nuvem negra no céu. E só vai resplandecer o fogo que vai descer, que vai ficar nos ares. Então, delícia, vai se rasgar. E o povo não está acreditando ainda. Como não acreditava, os sacerdotes e os judeus não acreditaram. Os falsos não acreditaram. Mas aconteceu, o véu se rasgou. Literalmente, de alto a baixo, significa que em Cristo, o mediador da nova aliança, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 15, todos aqueles que creram nas boas notícias do Evangelho, do poder do Evangelho, têm livre acesso à presença de Deus. Naquele dia o véu se rasgou de alto a baixo, porque o mediador, nós só temos um mediador, que é Jesus Cristo, entre nós e Deus. Eu só posso pedir a Deus, que é o único Deus e Senhor dos céus e da terra, da minha vida, da minha irmã e da sua vida. Só existe um Deus sobre os céus e sobre a terra. Eu só tenho um mediador para chegar até ele, que é o Filho dele, Jesus Cristo. Então, através do mediador da nova aliança, o renovo que trouxe, porque ele nos comprou com preço de sangue e nos libertou de todo o cativeiro, como diz Hebreus 9, 15. Todos aqueles que creram no Evangelho e nas boas notícias que Jesus, o Filho de Deus, anunciou, têm livre acesso à presença. Conquistou livre acesso à presença de Deus. Como diz Hebreus, capítulo 10, 19. Nós conseguimos livre acesso à presença do Pai. E o único mediador que nós temos é em nome de Jesus. Por isso que toda oração que eu fizer e você fizer tem que ser pedir a Deus Pai em nome de Jesus. Crendo, receberemos. Aleluia. Não existe outro mediador. Não existe nenhum mediador na terra que possa te mediar a Deus Todo-Poderoso, ao meu Deus, o seu Deus, o meu Pai, o seu Pai e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a não ser o seu Filho, o mediador, aquele que morreu, que padeceu, morreu, foi crucificado, com preço de sangue me comprou, e o véu foi rasgado para que houvesse renovo da nova aliança, e para que eu e você conquistasse, aleluia, a liberdade de falar com o Pai, com Deus.
Através de Jesus, no nome de Jesus. Porque foi Jesus que nos comprou. Você entendeu aí? Precisou Jesus ir na cruz. Ei, se tornar maldito. Morrer pelos meus pecados. Padecer por mim, por você e pela humanidade. E nos comprar com preço de sangue. Nos libertar de todo cativeiro. Para conquistar uma nova aliança. Para que eu renovasse a minha aliança. E você, para que houvesse renovo, para que eu tivesse acesso ao Pai Deus, você tivesse acesso ao Pai Deus, o seu Pai, o nosso Pai, em nome de Jesus, porque Ele nos comprou, Ele tem direito adquirido, Ele é o único filho, unigênito, único filho. Eu e você somos adotados, adotadas e adotados. Foi Ele que nos comprou, então Ele tem direito. Só em nome dele, em nome de Jesus, que eu chego ao Pai. O único acesso que eu tenho, o único mediador é Jesus Cristo, que nos comprou com preço de sangue no Calvário. Então, é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que você tem que pedir. É no nome de Jesus que você tem que clamar. É no nome de Jesus que o meu Deus, o seu Deus e o Pai, e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ouve. É no nome de Jesus que ele atende a mim e a sua oração. Em nome de Jesus. Amém. E precisou ele vir para que o céu seja, para que o véu fosse rasgado, para que os judeus, Samaria, Jerusalém, aleluia, todos vissem o poder dele e o poder do evangelho qual ele carregava. Aleluia. E ele é o único mediador. É ele que pode interceder. Só ele é o sacerdote real que está do lado de Deus no céu. E que pode interceder em meu favor e em seu favor. Ele é o único mediador, Jesus Cristo. Ele tem direito adquirido como filho único e unigênito, porque nos comprou com preço de sangue. Precisou ele ir para a cruz. Para que um novo tempo chegasse na minha vida e na sua. Entendeu? O novo tempo, a nova aliança e o renovo. E você tem liberdade de pedir ao Pai, em nome de Jesus. Porque ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre nós e Deus, o nosso Pai. Amém? Então peça. Ele precisou ir para a cruz para conquistar essa liberdade para mim e para você. Então não desperdice essa liberdade. Peça a Deus em nome de Jesus. Interceda em nome de Jesus. Aleluia. Clame pelo nome de Jesus. O meu intercessor, o seu intercessor, o sacerdote real. E o nosso irmão, Abba Pai, que nós somos irmãos adotados e irmãos adotados, em nome de Jesus. Aproveite a liberdade, aproveite o que ele conquistou em meu favor e em seu favor. Você tem liberdade, você foi renovado uma nova aliança e você pode chegar ao Pai através do Filho, só através do Filho, porque é o único mediador, como diz a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu te dou por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará, em nome de Jesus. E que meu irmão, a minha irmã, que os ouvintes desta palavra, os visitantes desse canal, consigam ouvir, entender à luz da tua palavra e do teu recado, em nome de Jesus. Precisou ir para a cruz, para conquistar a liberdade de nós falarmos com o nosso Pai, aleluia, em nome dele, no nome do Filho Jesus Cristo, e receber as bênçãos, os livramentos e a graça, e os favores, e não imerecidos, que foi tudo ele que conquistou, aleluia, sobre a minha vida e a sua vida, e sobre toda a humanidade, em nome de Jesus, aleluia. E o céu está lindo, com o Espírito Santo, estou vindo, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, e que o teu povo abra o coração para entender a luz da tua palavra e obedecer, aleluia, e serão bem-sucedidos na tua presença, aleluia, porque o Senhor é o nosso mediador, e está ao nosso lado, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, é o nosso sacerdote real, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus de Nazaré, muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Visita cada coração e cada vida, tu és onipotente, onisciente e onipresente, aleluia, o que eu não posso, o Senhor pode, aleluia, adereis, aleluia. Visita cada coração e cada vida, visita cada ouvinte desta palavra, revele cada um, revele a tua palavra a cada um, e faça o efeito para qual está sendo enviada em cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, aleluia. Obrigado, meu Senhor.